Louco por você, Jesus. Oh, como não te amar? Louco por Jesus eu sou. Louco por Jesus. Olá, eu sou o Padre Emerson Marcelo Ruiz e trabalho em Taubaté, na Faculdade Deoniana, e também no CELD, Centro de Estudos Leão Deon, um centro dedicado a difundir a doutrina social da Igreja, o conhecimento de Padre Deon, nosso fundador, e também a devoção ao coração de Jesus. Nós hoje iremos falar sobre os símbolos pascais. E essa expressão símbolos pascais, ela já nos revela algo de muito interessante, que é: por que nós precisamos de símbolos pascais? Nós não temos um discurso pascal que revela a experiência da ressurreição? Vejam, a Páscoa de Jesus, a sua vitória sobre a morte, a ressurreição, é um evento tão novo, tão revolucionário, que o nosso discurso, as nossas palavras, são às vezes pobres para traduzir. Nós encontramos expressões próprias para expressar, para traduzir a grande riqueza, o dom pascal. E por isso a nossa Mãe Igreja, inspirada pelo Divino Espírito Santo, encontrou uma série de símbolos que nos traduzem esse grande dom do mistério pascal. Nós temos uma série de símbolos, como o coelho, o ovo de Páscoa, mas nessa nossa reflexão nós vamos nos concentrar no símbolo mais importante, que é o círio pascal. O círio pascal é uma grande vela, às vezes meio metro, 1 metro de altura, que é abençoado na vigília pascal, que é a vigília mais importante do ano litúrgico. É a mãe de todas as vigílias. Tenho certeza que você já participou de uma vigília pascal e você se lembra que nós começamos esse evento fora da igreja, na escuridão. Temos uma fogueira e o povo se reúne em torno ao fogo, que é abençoado pelo presidente da celebração, e depois ele abençoa o círio pascal. O círio pascal tem alguns elementos que nos falam da experiência vitoriosa de Jesus. Nós temos o alfa e o ômega, as duas letras do alfabeto grego, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Jesus é o princípio e o fim, alfa e ômega. Nós temos uma cruz, e nessa cruz nós temos os algarismos, os números do ano corrente. Por exemplo, esse ano, 2026. Nesse momento, nós mergulhamos em Jesus, princípio e fim. Através da Páscoa, nós entramos num tempo que se eterniza, que é transfigurado. Isso é o tempo cronológico, é tomado pela força da ressurreição. De certo modo, é como se a ressurreição fosse uma grande onda, um tsunami de graças. E o nosso momento presente, esse momento cronológico, fosse atingido, fosse tocado, transfigurado, iluminado pela força da ressurreição. Depois nós temos 5 grãos de incenso, que lembram as 5 chagas de Jesus. As chagas dos pés, as chagas das mãos e, de modo muito particular, a chaga do lado aberto. Isto é, nós temos uma recordação de Cristo, que foi crucificado, mas que está vivo, e por isso o círio pascal está aceso, lembrando a vida que vem de Cristo, a vida que nos dá o Senhor. Nós entramos em contato, nós contemplamos o círio pascal no tempo pascal, sobre o qual iremos falar ainda em outro momento, mas em algumas celebrações nós temos o círio pascal aceso. Por exemplo, no batismo, nós sempre temos ali o círio pascal aceso junto à fonte batismal, porque nós, pelo batismo, morremos e ressuscitamos em Cristo. Nós também temos o círio pascal aceso em uma celebração de exéquias, porque para nós a morte não é o ponto final, mas a morte é um momento de mergulho na vida em Cristo. E para nós a morte não é o ponto final,
mas a morte, ela é abraçada, ela é tomada pelo poder da ressurreição. Essa dinâmica da luz, do Círio Pascal, da luz que domina as trevas, é muito bonita. Nós temos em cada igreja, durante o tempo pascal, o Círio Pascal aceso. Mas também na sua casa você pode ter um pequeno Círio Pascal. Ele não será consagrado e abençoado como na Vigília Pascal, mas você pode acendê-lo e é uma demarcação. A minha casa é uma pequena igreja. A minha casa é uma igreja doméstica. Nós queremos ser iluminados pela luz de Cristo. Hoje nós temos uma invasão de símbolos não cristãos e ter em uma casa de uma família católica, um Círio Pascal aceso, é um modo de dizer: nessa casa, a nossa vida, a nossa luz, a nossa energia, o centro que nos unifica, é o coração de Jesus aceso de amor por nós. Então é uma bela provocação. Durante o tempo pascal, esses 50 dias que vão do domingo de Páscoa até a Pentecostes, nós temos ali na sala, ou na cozinha, ou num lugar de destaque, a imagem, um pequeno Círio Pascal, para demarcar, demonstrar: eu e minha casa serviremos o Senhor. Também é um modo de dizer que a nossa casa está abençoada, protegida, defendida. Pensemos assim, uma rua bem iluminada, e a nossa vida é como se fosse uma rua. Uma rua bem iluminada é uma rua onde nós temos talvez menos assaltos. Uma rua mais obscurecida, com menos postes de luz, com menos iluminação, é uma rua onde talvez o ladrão sente-se mais atraído para assaltar. Se a nossa casa, a nossa vida é bem iluminada, nós estamos mais defendidos, mais protegidos, estamos no caminho certo. Estamos mais próximos ao Senhor. E essa luz simboliza esse compromisso com o Senhor. Concluindo, eu penso que cada um de nós tem lembranças muito positivas da contemplação do Círio Pascal. Eu penso que cada um de nós se recorda aquele momento belíssimo na Vigília Pascal, quando o sacerdote entra com o círio e canta "Eis a luz de Cristo". E aos poucos a luz vai se irradiando, se espalhando pela igreja. Isto é, cada um de nós, pela nossa alegria, entusiasmo, coragem, testemunho, cada um de nós se torna um Círio Pascal. Somos acesos na chama e no fogo do coração de Jesus. Isso é um símbolo do que nós somos chamados a ser. Em nosso trabalho, na família, no dia a dia, onde nós vivemos e trabalhamos, a sermos luz para o mundo, a sermos sal da terra e luz do mundo. E nessa Páscoa, e nesse tempo pascal, você encontre em Jesus, de modo especial na ternura do coração de Jesus, o fogo do amor, que te aquece, te acende e te faz luz para o mundo. Um sinal da presença do amor de Deus na sociedade. Com a Vigília Pascal, nós iniciamos o tempo pascal. São 50 dias celebrados praticamente como se fosse um único dia. Isto é, o dia da ressurreição do Senhor. Nós iremos agora contemplar e procurar compreender a lógica, a dinâmica por trás do tempo pascal. Como eu disse, são 50 dias que começam com a Vigília Pascal e vão até o domingo de Pentecostes. Essencial para nós compreendermos o domingo pascal é entrarmos na lógica e na cultura do dom. Como nós compreendemos a morte de Jesus? A morte de Jesus foi uma doação. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou livremente. Esse versículo é essencial para compreendermos a morte e ressurreição do Senhor. Na cruz, o Senhor se entrega por nós. E essa entrega nós a acolhemos e nós a compreendemos, especialmente no tempo pascal. Por isso, o tempo pascal também é um tempo sacramental. No tempo pascal, temos um período específico muito bonito chamado Oitava de Páscoa,
que são 8 dias celebrados como se fosse um único dia. Começa no domingo de Páscoa e vai até o segundo domingo da Páscoa, que é o domingo da misericórdia. E é tão bonito isso que quando o padre está presidindo a missa, ele fala da Páscoa, ele sempre usa a expressão hoje, isto é, são 8 dias celebrados como se fosse um único dia. Isto é, a Páscoa é um dom tão transbordante que não cabe em 24 horas. Na verdade, toda a história não comporta o dom da Páscoa. Mas para traduzir esse dom transbordante, a nossa mãe igreja, celebra a 8ª de Páscoa. 8 dias que são celebrados como se fosse um único dia. A igreja, a nossa mãe igreja, aconselha que nós vivamos e recebamos os sacramentos no tempo da Páscoa. Crisma, batizados, primeira Eucaristia, são sacramentos que nós vivenciamos especialmente nesse tempo de graça. Essa cultura e essa dinâmica do dom, ela é uma chave de leitura importante para compreendermos o que Jesus vive na cruz. Na cruz, Jesus nos dá sua mãe. Para São João Evangelista, ele diz: eis aí a tua mãe. E para Maria, ele diz: eis aí o seu filho. Maria, de certo modo, é o primeiro dom pascal. Mas temos diversos outros dons pascais que nos revelam essa entrega de Jesus. O segundo domingo da Páscoa, nós contemplamos e celebramos o domingo da Divina Misericórdia. Jesus nos dá a graça do perdão. E Jesus nos revela o seu coração. Ao apóstolo Tomé, ele desafia: coloca a sua mão aqui no meu peito, coloca o seu dedo nas minhas chagas. Então, o perdão dos pecados e a capacidade de perdoar, do perdão sacramental e da força para cada fiel perdoar o seu próximo, nós encontramos na força pascal, na luz da ressurreição. No terceiro domingo da Páscoa, especialmente no ano A, nesse ano que nós estamos agora celebrando, nós temos o caminho de Pentecostes. Jesus que se revela na Eucaristia. No partir do pão, na partida do pão, eles se conheceram que era Jesus presente junto aos 2 discípulos que fugiam de Jerusalém. Na Eucaristia nós nos encontramos com o Senhor ressuscitado. Na partida do pão nós nos encontramos com Ele. No escutar a palavra, na palavra proclamada em cada domingo, nós nos encontramos com o Senhor. Também o domingo é um dom pascal. Por fim, no 4º domingo, nós temos o domingo do bom pastor. João capítulo 10. Eu sou o bom pastor, dou a vida pelas minhas ovelhas. E contemplando o bom pastor, que é também o ícone do coração de Jesus, nós rezamos pelas vocações, para que os padres, sacerdotes, sejam um prolongamento, uma extensão, estejam unidos a Jesus, nosso bom pastor. Os outros domingos do tempo pascal, nós vamos acolhendo outros dons, outros sacramentos, o mandamento do amor, outras dimensões que o Senhor se revela nesse tempo especial. Por fim, nós encerramos o tempo pascal com o dom maior, que é o dom do Espírito Santo. Contemplando e acolhendo o Espírito em nós, nós somos transfigurados, somos incendiados pelo amor do Senhor. No domingo de Pentecostes, nós apagamos o círio pascal. Isto é, esse tempo sagrado, ele é encerrado na festa do dom maior. São 50 dias em que nós temos para, como se fosse, desembrulhar, desvelar o grande dom pascal do Senhor. Que você tenha um santo tempo pascal, um tempo de graças, um tempo de dom, um tempo de transfiguração, em que Jesus entrega a sua vida por nós através da Páscoa. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Deus te abençoe. Um fecundo tempo pascal. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com Maria e Jesus.